Gente, bom dia, boa tarde, amanhã vai ser bom dia, né? Vamos para mais uma aula, nossa terceira ou quarta aula, né? Hoje meio que no improviso, que na escola está com um probleminha com a internet, mas é assim mesmo, viu? Aí, se eu tiver ecoar barulhos no fundo, é porque eu estou no laboratório. Espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo acompanhar. Na nossa última aula a gente viu os conceitos demográficos e agora a gente vai ver os movimentos populacionais. Inclusive tem atividade no GPA. Ai, que fofo. Só duas questõezinhas, tá? Não reclama não. Então vamos lá, vamos começar. Às vezes a aula até fica mais curta por causa do tempo aqui e da quantidade de barulho, tá bom? Então, o que são movimentos populacionais? A gente chama isso de migrações. Elas vêm desde os tempos pré-históricos. Por quê? Os seres humanos estão sempre à procura de lugares que ofereçam as melhores condições de vida. Então, se eu estou numa região onde essa região ou território não tem um clima favorável, não tem um relevo favorável para cultivo, eu vou migrar para outro lugar. Então, os movimentos populacionais, os fluxos populacionais, são esses processos de migrações, tá bom? O que contribuiu? Quais são esses fatores? Igual lá, né, nas teorias demográficas. Políticos, conflitos religiosos, conflitos étnicos raciais, naturais e econômicos. Os fatores econômicos são, sem dúvidas, os predominantes. Lembra quando veio um monte de venezuelano para cá? Por causa do quê? Fatores econômicos. O país entrou em crise, as pessoas não tinham o que comer, não tinha como comprar. Então, eles migraram dos seus países para outros países. Beleza? Então, a gente já sabe quais os fatores que contribuem para a migração. Tipos de migração. Migrações definitivas. Quando o migrante se estabelece de forma permanente no local. Exemplo, no Brasil, nós temos os imigrantes, porque eles vieram, né, italianos, japoneses, e das emigrações de nordestinos para outras regiões do Brasil. Assim como eles vieram com a construção de Brasília. Nós tivemos muitos nordestinos, muitos nortistas, muitos sulistas, muitos sudestinos, acho que é sudestino, povo do Sudeste. Então, a gente tem ali, né, essas migrações definitivas, que eles vão e fixam nesses locais, eles se tornam pertencentes dali. Exemplo disso também, São Paulo, nós temos hoje a parte japonesa em São Paulo, que vieram as colônias, Nova Veneza, uma cidade de descendência italiana. Então, esses tipos de imigrantes fazem com que essas migrações sejam migrações definitivas, tá? Beleza, gente? Migrações temporárias, quando o migrante se desloca por um tempo determinado. Pode ser um dia, por exemplo. Eu hoje vou trabalhar em Goiânia. Então, eu vou migrar para Goiânia hoje. Vou trabalhar o dia todo em Goiânia e depois voltar para cá. Ou então, posso passar um final de semana lá na Bahia, né? Hoje eu vou migrar ali para Bahia, passar 3 dias. Nossa, gente, tudo que a professora está querendo. Passar 3 dias lá na Bahia e depois eu volto. Então, isso é uma migração temporária, quando eu me desloco por um determinado tempo para uma determinada região. Nós temos o imigrante e o emigrante. Falei na sala, né? I é aquele que chega na determinada região. Alguém deu um exemplo? Não foi o Miguel, acho que foi o João, que ele falou assim, professora, quando é I que ele chega, quando ele chega, pensa, imagina uma pessoa que você não gosta e ela chega perto de você e fala, Ih! Então está chegando de determinada região. E quando é a pessoa que você não gosta sai, a gente fala, então é porque sai de determinada região. Então, imigrante é aquele que chega, emigrante é aquele que sai. A pessoa chata chegou, a pessoa chata saiu. Belezinha? Não se esqueçam disso. Esse foi o exemplo, acho que foi do João, lá da sala. Fatores diversos provocam a saída ou a chegada de determinada pessoa numa determinada área. Mas a gente tem que entender que o que atrai a pessoa é determinada de ecúmena. E quando a gente expulsa as pessoas, ela é denominada de enecúmena. Então, peraí, como assim, professora? Que rolê é esse? Então, a gente tem que fazer esses fatores, tem uma nomenclatura. Então, quando os fatores
que atrai, chama ecúmena, e enquanto aquela área que expulsa as pessoas, por exemplo, conflitos políticos, vamos pensar no Talibã, aí quer dizer que é anecúmena, ela foi expulsa. Quando ela foi atraída, ecúmena, expulsa anecúmena, ok? Ai, gente, aí aqui eu pus lindo, né? Não dá nem para eu enxergar direito. O professor de vocês também não ajuda, né? Eu coloquei Brasil, um país de imigrantes. É do Chico Buarque, de Holanda. Vamos lá. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô era mineiro, meu tataravô era baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro que soprou essa toada. Quem cobri de redondilhas para seguir minha jornada e com vista renovada, ver o inferno em maravilhas. Nessas tortuosas trilhas a viola me redime, creia ilustre cavalheiro contra fiel moleste crime. Use, Dorival Caymmi, vá de Jackson do Pandeiro, vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios, moças feitos passarinho, avoando de edifícios. Fumei ari, cheirei vinícius, beba Nelson cavaquinho, para um coração mesquinho. Contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga tiro certo. Pixinguinha é incontentes, Tome Noel, Cartola, Orestes Caetano e João Gilberto. Eita, viva Erasmo! Bem Roberto, Gil e Emerto, palmas para todos os instrumentistas. Salve Edu, Bituca, Nara, Gal, Betânia, Rita, Clara, Evoé, jovens avistas. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô era mineiro, meu tataravô era baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Foi! Então, gente, o Para Todos de Chico Buarque fala isso, um Brasil de migrantes. Você vê, olha a família de Chico. O pai era paulista, o avô pernambucano, o bisavô era mineiro, o tataravô era baiano. Cada um de uma região. Cada um. Então, nós temos um Brasil totalmente completo de migrantes. Olha só, em relação ao espaço de deslocamento, as migrações podem ser classificadas em internas ou nacionais ou externas, que são as migrações internacionais, tá? Migrações internas ou nacionais são realizadas dentro do mesmo país. É isso que a música nos remete. Quando eu tenho alguém que é nordestino, que se muda para o sudeste, ou para o centro-oeste, ou para o norte, ou nortista que muda para o sul, ou... Buguei. Nortista que muda para o sudeste ou para o centro-oeste. Quem é do centro-oeste muda para onde é o quê? Perdi. É isso aí. São as chamadas intrarregionais, tá? Então, quando a gente muda de uma região para outra. As migrações internas também da mesma região são denominadas de interregionais, beleza? Passou! E as outras migrações, gente, externas, são as migrações internacionais, de um país para outro país, tá? Porque eu pulei sem querer. Tipos de migrações internas, principalmente êxodo rural. Olha essa imagem, gente. De que é essa imagem? É daquele negócio que eu esqueci o nome. Constitui-se no deslocamento das pessoas do campo para a cidade. É de uma coisinha, eu vou lembrar e falo. Então, o êxodo rural é quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Tipo de migração interna. Causas do êxodo rural, a gente já sabe disso, né? Já falei, mecanização do campo, desastre natural, baixa remuneração, falta de estrutura e qualidade no ensino. Por isso que as pessoas saem da zona rural e vão para a urbana. Consequências do êxodo rural. Bingo, urbanização aí gritando, ó. Uau, 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 olha a urbanização. Favelização, vocês já sabem o que é. Aumento do desemprego, aumento do subemprego. O que é o subemprego, gente? Os subempregos são os camelôs, os Ubers, os entregadores, o vendedor de balinha no sinal, aquele que vende um pacotinho de linha dentro do ônibus. Então, isso são os subempregos. Perda de mão de obra no campo e a marginalização. Lembra com o processo de favelização? Eu não vou entrar nisso, que eu sei que vocês sabem, não, tira de letra. Aí aqui, né, a gente tem a favelização das reações, o passaporte, que é um meio pelo qual você consegue fazer as migrações externas, migrações internacionais, tá? E aqui é no período do coisa quando a gente tem as migrações são feitas pelos navios, ainda era bem baixa a intensidade de viajar de avião. Migração de retorno. Nossa, professor, que tanto de migração, tudo migração, 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 migração. Isso, migração de retorno é quando uma pessoa deixa seu estado natal
e reside algum tempo em outro estado e depois regressa ao seu lugar. Professora Isabel de português. Não sei o que a Isabel dá. A professora Isabel, não sei se ela dá aula para vocês. A professora Isabel do Ceará. Ela mora hoje em Anápolis. Mas daqui a um tempo, quando ela ficar milionária, porque ela vai ficar milionária, ela vai voltar para o Ceará. Isso quer dizer migração de retorno, que a gente sai por uma questão econômica ou financeira ou física. A gente precisa deslocar para outra região, mas nós vamos voltar para essa região. Então, migração de retorno é quando eu vou por algum motivo, lembra? Pela questão anecúmena, e depois eu volto, tá? Só para ressaltar. Pernambuco, durante muito tempo, foi uma área anecúmena. Atualmente, diante de tantos investimentos, vem atraindo pessoas de várias regiões do Brasil. Então, ela era uma área que expulsava por causa da seca. E até de outros países, tornando, portanto, uma área ecúmena. Porque ela atrai as pessoas e aí ela está fazendo esse processo de migração de retorno. Ela está chamando o seu povo para voltar devido aos investimentos feitos na cidade. Ai, gente, que lindo, pensa. É muito chique, né? Igual Maceió. Maceió era a capital mais violenta do Brasil. Hoje é uma referência no turismo, na tranquilidade. Outra vida, né? Isso é investimento. As migrações sazonais ou transhumancias. Ai, transhumancias, meu Deus. Gravem sazonais, tá? Essas migrações estão relacionadas ao quê? Às estações do ano, gente. É isso, é do tipo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ai, tem uma musiquinha que canta. O que isso quer dizer? O indivíduo vai deslocar de sua área de origem para outra área, retornando posteriormente. Exemplo do Brasil. Nós podemos colocar o deslocamento de nordestinos do Agreste durante a estiagem para a zona da mata, para a colheita e a moagem de cana-de-açúcar, principalmente quem trabalha com colheita. Então, por exemplo, esse período eles estão colhendo, exemplo, aqui em Goianápolis, tomate. Aí, acabou a safra do tomate. Eles vão lá para da melancia, que eu esqueci o nome. Lá para a terra da melancia. Alguém me ajuda a lembrar? Ai, gente, ali é a terra da melancia. Perto de Araguá, como é que chama? Aí eles vão para a safra de lá. Isso são migrações sazonais. Então, são períodos de acordo com as estações do ano, principalmente na área da agricultura. Ninguém lembrou o nome da terra da melancia? Ai, vamos pesquisar aqui. Outra questão, quando é a colheita da cana-de-açúcar, então eles vão para a região do norte goiano para fazer a colheita. Então, migrações sazonais é essa, é o vai e volta, tá? Principalmente de acordo com as estações do ano. Achou não, Cleis? Tem nada não, gente. Depois vocês lembram, lá na terra da melancia. E nós temos o nomadismo. Até que, enfim, professora, saiu de migrações. Mas tem que aprender essas migrações. Caracteriza-se pelo deslocamento constante de povos ou tribos em busca de alimentos. Gente, isso acontece muito. No Brasil, nem tanto, mas no continente africano ainda tem. Algumas regiões, como a Índia, tem. O nomadismo é o quê? Por causa da questão física, da questão natural, do tempo muito seco. Aí eles migram, eles vão andando de região em região. Por isso que são nômades. Eles andam em busca, né? Eles se deslocam constantemente. Ah, o povo cigano era muito conhecido por isso. O povo cigano tem essa característica, né? Uma época eles estão num lugar, depois eles vão para outro, vão para outra cidade. Isso é o nomadismo, tá? E as migrações diárias ou pendulares, tá? São típicas das grandes cidades industriais e das metrópoles mundiais. Elas consistem em deslocamentos diários de milhões de trabalhadores que moram nas periferias e nos subúrbios. Anápolis não é nosso caso, mas Goiânia, antes do desenvolvimento de Aparecida de Goiânia, a galera toda morava em Aparecida, porque era mais barato comprar casa lá, e trabalhava em Goiânia, em torno do DF, né? A gente tem ali o entorno do Distrito Federal, que são as cidades dormitórios. As pessoas vão para as cidades dormirem e trabalham o dia inteiro em Brasília, tá? Então, como é que chama? Uruana, gente, a Cleise olhou aqui. Aí vai lá para Uruana, tá? Então, a gente tem isso. Os trabalhadores que moram na periferia e nos subúrbios, pela manhã, eles vão para os grandes centros e
à noite eles estão em casa. Ó, aqui em Anápolis, quem trabalha no centro da cidade, quando sai de regiões mais afastadas, vamos pensar uma região mais afastada. Porque Anápolis você não acha nada longe. Calistópolis, Recanto do Sol, Jardim Primavera, não sei nem se tem. Então, quando a gente sai, né, se a gente se desloca, vai para o centro. Tem Jardim Primavera aqui? Tem. É longe do centro da cidade? Então, a gente vai, trabalha e volta. Isso chama migrações diárias ou pendulares, tá bom? E as migrações externas. Com a colonização no século XVI e XVII, ocorreram as migrações espontâneas e o povoamento de migrações forçadas. Lembram? Espontânea é quando eu gostaria de ir. Forçadas foi um período de escravidão, o período que os europeus passavam pelo continente africano, eu expliquei isso na aula passada, e obrigavam, comercializavam os escravos, né? E obrigavam eles migrarem da sua região para outra. Então, são as migrações forçadas, tá? E aí, na primeira metade do século XX, o mundo conheceu um movimento migratório de grandes proporções, porque a gente tem ali, né, além desse tipo de migração, a gente tem as pessoas que se deslocam, os fluxos internacionais para as regiões, por exemplo, eu moro num país muito pobre, então vou buscar outros países para tentar sobreviver. Só que nós temos barreiras para inibir essas migrações. Quais que são, gente? Quando a gente precisa de passaporte, a gente tem as fronteiras fechadas, principalmente para os migrantes refugiados. O que são os refugiados? Aqueles refugiados eu também já expliquei em alguma aula para vocês, quando a gente tem conflitos de guerra no nosso país, quando a gente está correndo risco. Exemplo típico que nós estamos vivendo lá no Afeganistão, no Talibã. Os refugiados são aqueles que precisam sair dele, principalmente aqueles que apoiaram os Estados Unidos. Então, ali tem muito confronto e eles querem sair dessa região. Então, eles vão e migram para outros países, tá? Então, assim, a gente tem a questão do fechamento das fronteiras, ouviu muito nos Estados Unidos, no período do governo do Trump, fechar a fronteira com o México, fechar a fronteira com o México. Então, essa é uma das barreiras para inibir as migrações, tá? A xenofobia, gente, aqui tem demais. Aqui tem com o nordestino, aqui tem com o nortista, aqui tem com a galera do Acre, né? Eu lembro, na sala de vocês, eu falei muito sobre isso, porque eu já ouvi vários comentários xenofóbicos e não são legais, porque o Brasil sofre xenofobia dos países desenvolvidos, tá? Entendeu? Eles têm a gente como, né, os selvagens, então a gente tem que tomar muito cuidado. E a questão xenofóbica acontece muito nas questões religiosas também, tá? É um problema muito frequente enfrentado por imigrantes nos países ricos. Olha, os países desenvolvidos aí, gente, porque rola uma aversão dessa população nativa com as pessoas de fora, que são comumente hostilizadas e agredidas em território estrangeiro. Né? Segunda Guerra Mundial fala muito sobre isso, nós já estudamos isso também. Então, a xenofobia é um grande problema e muito frequente, principalmente que os imigrantes enfrentam nos países ricos. Quando os Estados Unidos fecham a fronteira e falam mal dos mexicanos, isso é um ato xenofóbico, tá bom? Só para vocês terem ideia. Desterritorialização é o caso de populações inteiras expulsas dos seus territórios. Isso ocorre geralmente em países da Ásia e da África, principalmente ali nas linhas de confronto, sabe? Esses povos perdem seus territórios, são as minorias oprimidas, dispersos, eles estão em outros países. Questão religiosa também faz isso. Gente, vocês vão entender ali, ó, palestinos e judeus, a faixa de Gaza, tá aí, ó, desterritorialização, porque pegou o Estado de Israel, deu para os judeus e deixou os palestinos sem território, entendeu? Então, eles não têm, eles precisam de um lugar para chamar de pátria. Tem os curdos também, que são comunidades, são populações sem terra, né, sem lugar para chamar de meu, ter aquele patriotismo do país, do Estado-nação. Lembra? Lá nas primeiras aulas que nós vimos. Então, desterritorialização é quando essas populações inteiras são expulsas dos seus próprios territórios.
Quais são as consequências das migrações? Contribuição e influência no processo de ocupação e povoamento. Lembra os conceitos demográficos, as taxinhas lá, que entre as taxas de migração? Tá aí. Distribuição geográfica da população e, claro, no desenvolvimento econômico. Por isso que, às vezes, alguns países fecham suas fronteiras, né? Aqui no Brasil, a gente teve que fazer um equilíbrio, porque a gente não tinha espaço para receber emprego e questões econômicas todos os venezuelanos que tentaram vir para cá. E contribuição no processo de miscigenação étnica e a ampliação da difusão cultural entre os povos. Essa parte eu adoro, tá? Porque, gente, eu acho linda essa miscigenação nossa, quando a gente conhece outras culturas, é muito bonito. E quando a imigração significa a perda de trabalhadores adultos, qualificados, bem como de técnicos cientistas de alto nível, e prejuízo para os países imigratórios é grande. Já para os países imigratórios é vantagem. Por exemplo, eu sou uma professora cientista de primeiro mundo, linda, plena, top das galáxias. E aí eu falei, cara, que eu não sou valorizada. Partiu Canadá. Não vou falar dos Estados Unidos, porque eu não gosto dos Estados Unidos. Partiu Canadá. Então, para eles, eu vou ser vantagem. Eu sou a mega pesquisadora. Isso acontece demais. A gente tem brasileiro na NASA e não tem brasileiro valorizado no Brasil. E aí, esses processos emigratórios são prejuízos para o nosso país, mas são vantagem para os países desenvolvidos ou para o país que recebeu esse imigrante, tá bom? Podem acarretar mudanças de costume, concorrência à mão de obra local, por questões políticas e ideológicas, e as vantagens econômicas para os países que não possuem condições de atender as necessidades básicas de sua população. É igual eu falei no caso da Venezuela, a gente não consegue atender a nossa, como que você atende um outro país todo, tá? E para finalizar, a gente conheceu todos os tipos de imigração, suas causas e consequências. Para finalizar nossa aula, tem atividade no GPA. Leia um texto todo, realiza a atividade, tira a fotinha e posta, tá bom? Na próxima aula, depois eu vou conferir, não sei se é na próxima, a gente vai fazer a correção do bloco e das atividades, tá? Que a gente tem para fazer. É isso, por hoje a aula é essa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, meus geolindos. Até a próxima aula.